Oi, gente, Elê, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Queda da Casa de Usher, A Queda da Casa Morta, que é uma releitura do conto do Poe, A Queda da Casa de Usher, sim. Qual é a diferença? Na verdade, o que esse livro propõe, a autora até diz, assim, que seria uma explicação ali para o que aconteceu na queda da Casa de Usher. Por quê? Para quem leu o conto, ou para quem conhece o Poe, ou mesmo se você não conhece, geralmente o Paul tem uma atmosfera assim bem misteriosa, sabe? Uma coisa assim bem tipo, sabe aquela volta do parafuso que é cheio de segundas, não intenções, né? Mas de mistério envolvendo, tem aquele clima sombrio, aquela coisa toda. Só que ele não fala assim, aí a pessoa morreu. Não, ele não fala assim uma coisa tão direta. Ele vai falar que a pessoa estava enfraquecida e por dias lutou para que não tivesse sofrendo e teve delírios, e nesses delírios se lembrou de tal coisa. Então, assim, o que o Paul descreve é uma coisa muito mais romântica, no sentido de tragédia, né? Nesse sentido romântico, assim, ultra-romantismo, do que a forma de ação que a gente que eu digo, essa geração 2024, está acostumada agora. Então, aqui na Queda da Casa Morta, a autora faz uma releitura, eu diria, desse conto, tanto que, né, é um livrinho aí, tem 120 e poucas páginas, 180, quase 200 páginas tem o livro, e aí ela conta mais ou menos a versão dela sobre o que aconteceu realmente, detalhadamente ali na queda da casa de Usher, que é mais ou menos assim. Tem dois amigos e um deles mora com a irmã numa casa da família, tal, uma casa bem antiga. E aí nessa casa bem antiga, isso vale para os dois, mas vamos contar aí na queda da casa de Usher. Nessa casa bem antiga, a irmã está desfalecendo. A irmã, né, na verdade, na queda da casa de Usher, a irmã já morreu. E aí esse irmão manda uma carta para um amigo distante, né, que mora longe, e aí fala pro amigo que tem visto a irmã, mesmo depois dela morta, né, tem visto assim, tipo o espírito, sabe, da irmã andando pela casa, barulhos, passos. E aí o amigo fica preocupado e vai lá visitar esse amigo. É um clima muito misterioso, como eu disse, e esse é o conto da queda da casa de Usher, para não dar muito spoiler, né? Aí temos aqui a queda da casa morta, que é o quê? Essa mesma história, dois irmãos que moram juntos, na verdade aqui a irmã está viva, eles são gêmeos. Eu não lembro se eles eram gêmeos na queda da casa de Usher, mas aqui eles são gêmeos, é o Roderick e a Madeleine, e aí o Roderick manda uma carta pro Alex, que na verdade eu vou falar um pouco ele ou ela às vezes, mas Alex é um personagem não binário, o que não vai fazer diferença nesse livro, mas eu acho que também talvez por isso tenha tido pouca conversa sobre esse livro, por ser um tema meio delicado, porque eu vou tenho certeza que alguém aqui vai me corrigir em alguns momentos, porque eu vou falar ele, ela e tem que falar e aí, enfim, mas saiba que é por uma falta de conhecimento meu, uma falta de educação mesmo, né, com a linguagem neutra. Mas é o primeiro livro que eu leio que tem um personagem não binário, então calma, tenham paciência comigo. Então vamos lá. Então Alex recebe uma carta do Roderick falando que a irmã dele está muito doente e que acha que ela, sabe, vai morrer mesmo. E aí o amigo fica preocupado e decide por ele mesmo ir lá visitar a casa. Ele sabe que a casa é uma casa antiga, uma casa decadente, tal, enfim, que eles também não têm muita grana para cuidar dessa casa e tem todas as questões. Alex e Roderick, eles lutaram juntos numa guerra X aqui, que eu não vou lembrar qual que é, mas eles eram amigos por conta disso, por terem lutado juntos, enfim, né, aquele laço que se forma no trauma, eu diria. Aqui também, o personagem Alex fala muito sobre as questões, assim, dá umas jogadas no ar de questões sobre a guerra, sobre o feminino e masculino, mas não no caso dele especificamente, né? Fala no caso das mulheres, principalmente. Aqui a gente encontra, logo que
Alex chega ali na casa do Usher, ali perto da onde poderia ter um jardim, né? Ele encontra, como é que chama? A senhorita Potter, que é, apesar de ser senhorita, é uma senhora de idade, digo, né? Mas é uma senhorita porque não é casada. E aqui a gente tá, assim, num clima meio, na época do Allan Poe mesmo, assim, naquele clima, assim, antigo, sabe? De, sei lá, 1600, talvez. E aí tem aquela deferência, né, de se falar entre homens e mulheres. Inclusive tem a questão que, assim, é normal ao se falar de mulheres, até hoje, talvez, nem tanto, mas que ela fala: apenas uma amadora, sinto dizer, como supostamente convém ao meu sexo. Então, em algumas passagens, a gente vai entender quem fala isso é a senhorita Potter. Por quê? Porque eles se encontram no momento que o Alex tá mexendo num fungo ali, num cogumelo, e ela fala: meu, não mexe aí. E ele: opa, quem é essa senhorita, né? Ele fala: sou a senhorita Potter e tal. Não mexe, eu não sou especialista, não sou profissional da área, até porque mulheres não podem ser profissionais nessa área, né, científica. Mas conheço bem, gosto de estudar sobre os fungos, né, desdobrando aí para cogumelos, e que esse cogumelo ainda é legal. Então aí eles começam uma conversa, né? E o Alex começa a olhar assim a casa e tal. Até não sei qual página aqui, eu não consigo saber, porque não tem, sabe, assim, a forma como a autora escreve não tem gênero no começo, assim, nem de E, A ou O. Então, na minha cabeça, como se trata de uma pessoa fardada, você já imagina que seja um homem, certo? Coisas da nossa cabeça. Então a gente imagina aqui. Só que aí, assim, depois, lá pra frente, que revela que é como é que chama? Uma pessoa não binária, que nasceu uma mulher, que aí decidiu ser não binário, que você, na verdade se assumiu, não sei nem se decidiu, se assumiu, se, enfim, que você percebe lá atrás que começa a se falar: acho que é por isso que ele falou isso, por isso que falou aquilo. Por quê? Porque Alex também explica aqui que tem a questão dos soldados juramentados. O que são os soldados juramentados lá na terra dele, que é a Galácia, esse país que, né, ele mora? Que, obviamente, no país dele só os homens eram soldados, só que uma época estava faltando homem. E os jovens já estavam muito jovens. Então uma mulher chegou e falou assim: cara, eu quero lutar. Como que a gente vai fazer? E aí começou essa história dos soldados juramentados. Estou bem assim resumindo. Que é o que são o quê, né? São as mulheres que querem lutar. Mulheres, digo, que nasceram mulheres, né? Fisicamente ali não seriam aceitas no exército, né? Nessa época. E aí ele explica como que é isso. Eu estou resumindo muito rapidamente. Mas aí tem essa questão. Eu gostei porque realmente tudo tem uma explicação. No caso, os soldados juramentados, achei ótima essa explicação da galáxia, dos soldados juramentados, de como foi essa doença, né, da Madeleine, como foi a doença da irmã do Roderick, porque no conto do Poe, ela morre, é isso. Aqui tem toda uma explicação, e não só pela explicação quase que científica do negócio, mas uma explicação assim coerente e que continua dando o clima que dava o conto do Poe. Então, eu achei, na minha opinião, que foi um livro assim muito bem feliz, né, nessa sua ideia de falar sobre esse conto do Poe, explicar como foi. Tem essa questão dos fungos que são importantes, a senhorita Potter tá lá, e assim, a casa tem o mesmo clima que a casa, exatamente da casa de Usher mesmo, enfim, eles são Usher, mas assim, não tem um jardim, você vê que à frente da casa tem um lago que está com uma água preta, e aí nessa água, assim, à noite, de vez em quando você vê umas luzes assim, meio esverdeadas, a casa tem assim as janelas que parecem dois olhos, a porta parece uma boca, então parece que a casa tem uma vida. Essa cientista ali, né, amadora, entre aspas, estar ali também
corrobora com todas as questões, as explicações da autora, que eu achei bem legal. Apesar que, né, para esses casos também não precisa ter muita explicação científica, mas enfim, é isso. Eu gostei, porque tem um traço sobrenatural, diria, mas tem um traço Lovecraft meio. Como é que se diz? Como é que se diz, gente? Sabe? Que assim, aquela explicação que não é só espírita, eu diria. Né? Tem várias explicações assim, científicas legais. O clima, e eu acho que tudo aqui é coerente. E o fato do personagem ser né, não binário não faz a menor diferença. Poderia, na verdade, tinha que ser não binário ou mulher, porque lida com questões aqui que tem a ver com a trama. Então eu gostei. E assim, né, você sabe que eu tô nesse meu momento feminista, e aí, obviamente, que eu estou gostando dessas questões. Eu gostei também de ter criado, da autora ter criado a Galácia, que é esse país que Alex veio, e soldados juramentados, e toda essa explicação, além de toda a explicação pro que o Paul, né, escreve no conto dele. E assim, tem aqui também, como é que chama o cara? Duncan, que é o médico, que quando o Alex chega, já está na casa do Roderick. Então o médico estava lá para cuidar da Mad, né, da Madeleine e tal. Então foi nesse momento que eu me toquei que tinha alguma coisa diferente com o Alex. Por quê? Porque de repente ele solta, né, que estava sem a faixa nos seios. Aí você fala, pera, onde que eu me perdi aqui? E aí que eu voltei para ler assim se tinha alguma parte que identificasse o gênero, sabe, da personagem. Que mais? Conta aqui basicamente sobre a morte, né? Como foi a morte da Madeleine, coisa que não temos ali no conto do Paul. Conta também, o que mais que eu posso falar sobre esse livro? A explicação do lago, que também temos esse lago aí, né? Na casa de Usher. Tem aqui também até uma planta da casa, o que é interessante para a gente entender os caminhos que eles estão fazendo ali, que tem uma hora que eles saem numa busca aí, né, enfim, para cima e para baixo buscando coisas, que eu não vou falar aqui quais são agora. O que mais? Eu gostei disso, gente, gostei do livro. Assim, não seja essa pessoa. Eu já fui uma pessoa que, enfim, não tinha essa mente aberta de não, os contos do Poe são sagrados, não vamos, né, fazer versões, nem aceitar histórias que copiem, não é que ele copia, eu acho que até uma homenagem, né, gente? E assim, quem não gostaria de ter as suas histórias preferidas com aquele final, ou diria aquela explicação que você imaginou, né? Tipo, histórias de detetives que acabam sem solução. Pô, se for uma história bem escrita, por que não? Deixa eu dar uma pausa aqui. Voltei, o alarme estava tocando, gente. Enfim, finalizando aqui, eu gostei desse livro, gostei desse clima, como vocês perceberam, acho que ele traz esse clima que o conto do Paul tem também. O que mais? Ele tem um personagem não binário, mas não é nenhuma luta contra, assim, caso você tenha, ou a favor, você tenha algum receio, alguma, sabe? Eu acho que até é um aprendizado pra gente. Que mais? E aí, algumas pessoas falam que ele tem, peraí que eu vou pegar, alguma coisa parecida com o gótico mexicano, né? Eu não li o gótico mexicano, mas eu vou ler por causa da queda da casa de Usher. É engraçado, né? Porque eu li esse livro porque tem a ver com o conto, e agora eu vou ler esse livro porque a autora mesma fala que tem a ver com o próprio livro dela. Então, assim, gente, também não seja essa pessoa que, meu Deus, é uma cópia do livro, eu não sei nem qual a relação, né? Mas vamos lá, né? Vamos ler aí. Eu lembro que no lançamento do Gótico Mexicano, eu não me interessei muito pela sinopse, por isso não tinha lido até agora. Acabei comprando por causa da indicação aqui. Comprei no sebo, acho que foi 30 ou 20 e poucos reais, enfim, na estante virtual, bem legal. Achei barato pro livro da Dark Side. E ele está, né? Novíssimo, novíssimo. E assim, cogumelos, cara. Então acho que tem a ver mesmo, né? Cogumelos espaciais, eu diria.
E aqui, ó, o que eu senti falta nesse livro graficamente, da Queda da Casa Morta, na verdade, foi um cogumelinho, gente. Sabe por quê? Porque a autora faz umas menções aí, algumas partes de cogumelo. Tá bom, não precisa ser super, né? Não precisa, mas aqui eu gosto de ter esse lance visual para entender a história. Enfim, é isso. Mas é isso, gente. Olha, é uma história que meio que abre o conto do povo, eu diria. Tipo, ai, por que que a Madeleine morreu? Como ela morreu? O que aconteceu? E a explicação eu achei bem legal. Eu gosto do Lovecraft. Eu acho que tem a cara do Lovecraft também. Não sei por que que ela não mencionou Lovecraft, porque na minha cabeça tem mais Lovecraft aí do que Alan Poe, porque eu associo esse terror espacial, assim, não que tenha alienígenas aqui, mas essa mistura de terror com questões científicas, né? Como ela traz uma cientista aqui, a senhorita Potter, eu logo achei que ligasse mais com o Lovecraft, essa forma de escrita, do que com o Poe. E aqui acho que ela nem menciona o Lovecraft, mas ok. Porque o Poe também tem suas questões. E aí tem essa questão do gótico mexicano, vou ler o livro e aí faço próximo vídeo aí falando sobre o livro, ou talvez não, porque eu acabei de ler Suicidas do Rafael Montes e, cara, assim, eu gosto do humor dele, de verdade. Eu gostei desse humor do Rafael Montes nesse livro. Nem vou falar muita palavra, porque eu não sei como que o YouTube lida com isso. Nem sei como eu vou fazer o vídeo, se ele vai me tirar a monetização ou não, ou se ele vai me tirar tudo, todas, porque eu vou falar sobre um assunto bem crítico. Talvez eu tenha que colocar que é maior de 18, a resenha do outro livro lá. E acho que é isso então, gente. Olha, tô gravando na correria, como sempre. Eu vou lançar o vídeo sem editar. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir, que não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo.